Olá, tudo bem? A paz seja convosco, que Deus nos abençoe, aos nossos irmãos, nossos queridos amados aí que estão nos assistindo agora, está entrando. Eu quero dar as boas-vindas para vocês, nossos irmãos do Jardim Fernanda, a nossa igreja amada, a qual está nesse momento junto conosco aqui, para transmitir mais uma vez o nosso culto online, né? Na nossa casa. Estamos juntos aqui para ter um momento junto com a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Eu quero nesse momento passar para vocês também sobre a leitura da palavra de Deus, né? A semana nós lemos o Mateus, o livro Mateus, né? E eu quero convidar você para essa semana que vem, amanhã, segunda-feira, nós iniciar o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro, não é muito grande, eu acho que com 2, 3 dias aí você consegue ler esse livro, ok? Quero fazer esse convite para você, para estar junto conosco aí, lendo essa palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela edifica. E a qual nós estamos aqui também para falar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é remédio, ela é cura, ela é lâmpada para nossas vidas, né? E nesse momento eu quero passar para vocês a importância da palavra de Deus, a importância de nós andar pela palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, lá no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, 105. A palavra de Deus fala assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha o que a palavra de Deus, ela é para nós, ela é para você. Lâmpada para os teus pés é a palavra, e luz para o teu caminho. A lâmpada e a luz. Quando eu ando pela palavra de Deus, e quando a palavra de Deus está na minha vida, eu tenho a certeza que o caminho que eu estou caminhando é a certeza da minha bênção, a certeza da minha salvação, a certeza das bênçãos de Deus na minha vida. Porque quando eu não ando pela palavra de Deus, é onde vem as coisas incertas, o que eu posso dizer, as coisas negativas, ela nos arrodeia muito. E se eu não ando pela palavra de Deus, é onde a minha vida ela é travada, a sua vida é travada. E quando eu ando pela palavra de Deus, ela destrava tudo aquilo que está preso. Tudo aquilo que está atrapalhando de eu ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada, o meu casamento, meus filhos, a minha família, o meu emprego, meu ministério, enfim, tudo. Quando eu ando pela palavra de Deus, tudo que esteja preso, tudo que esteja amarrado, tudo que esteja atrapalhando, a palavra de Deus, ela começa a nos dar, né, a certeza, nos dá a direção certa. Por isso que a palavra de Deus fala aqui, aos Hebreus capítulo 4, versículo 16, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apto para discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações. Quando eu ando pela palavra de Deus, ela me traz aquilo que está oculto, aquilo que está... Eu estou precisando da orientação de Deus. Eu preciso de uma orientação de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus e quando eu vou à igreja, o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, ele começa a me orientar, ele começa a me dar a direção certa do caminho que eu devo tomar. Pode ver que quando muitos vão à casa de Deus desesperados, muitos vão na casa de Deus até mesmo pensando em tirar a sua própria vida, vão com a sua vida... uma vida desarrumada, que eu posso dizer assim, mas quando eles vão à casa de Deus, quando nós vamos à casa de Deus,
e ouvimos a palavra de Deus, ela nos dá a direção. Ela começa a clarear aquilo que está escuro na minha vida. Porque ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. As pessoas que andam nesse mundo sem a palavra de Deus, ela anda na escuridão. Elas andam na escuridão, aonde tropeça, aonde cai, aonde se machuca, aonde elas entram em desespero, elas entram até mesmo em depressão. Por quê? Porque não tem a palavra de Deus. Porque quando eu tenho a palavra de Deus, aquilo que está escuro, aquilo que está impedindo de eu enxergar, a palavra de Deus ela começa a me clarear. Ela começa a abrir meus olhos. E a palavra de Deus ela é tão poderosa que aquilo que está oculto dentro de mim, ela começa a revelar e mostrar para mim que aonde eu estou, o que eu estou fazendo está errado. Essa nos dá a direção certa. É a bússola a qual nós necessitamos para tomar o caminho. Porque nós vivemos num mundo onde existem vários caminhos. E aonde nós, muitas das vezes, nós não sabemos que caminho nós tomar. Que caminho nós prosseguir. Mas quando eu tenho a palavra de Deus, diante desses caminhos, Deus vai me mostrar o caminho certo. O caminho da minha vitória. O caminho da minha bênção. O caminho da minha salvação. Por isso que nós devemos sempre andar pela palavra. E a palavra de Deus fala aqui também, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar e para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. E para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela instrui você. Eu sempre falo na igreja da importância da escola bíblica, a importância de nós estudar, de ler a palavra, porque a palavra de Deus, ela trabalha nas nossas vidas, ela limpa as nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem um poder de fazer isso. Por isso que a palavra de Deus aqui em Timóteo fala que é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir. Se nós estamos vivendo uma incerteza, sem saber o que fazer, é porque nós não temos a palavra de Deus. Ou você precisa buscar a palavra de Deus. E por que muitas coisas dão errado na vida de muita gente? Porque não anda pela palavra. Porque muitos casamentos dão errado. Porque muitas famílias são destruídas. Porque não anda pela palavra. Porque quando eu ando pela palavra de Deus, não tem como dar errado. Mesmo Deus falando para mim, olha, toma esse caminho, muitas das vezes Deus já falou comigo, em certos caminhos, olha, vá por aqui. E eu tomei aquele caminho que Deus falou comigo. E de repente começou a se levantar tempestade, ele começou a levantar tantas coisas ao contrário. Eu digo, meu Deus, mas o Senhor falou que era para me tomar esse caminho. Mas os caminhos do Senhor, é como a palavra de Deus fala que mesmo dando errado, lá na frente vai dar certo. Porque Deus está no controle. Mas quando eu tomo uma atitude, tomo uma decisão na minha vida sem a palavra de Deus, as coisas vão dar errado e Deus não vai se responsabilizar pela a sua atitude. Por quê? Porque você está fora da palavra. Mas quando eu ando pela palavra de Deus, mesmo que as coisas, como diz lá em Mateus, deixa eu ver se eu escrevi aqui, Mateus 7, 24, todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhou-se como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a palavra de Deus fala que desceu os rios, caiu a chuva, sopraram os ventos, mas aquela casa não caiu. Por quê? Ela estava edificada sobre a rocha. E que rocha que é essa, pastor? A rocha que é a palavra de Deus. Né? Por isso que muitas das vezes as pessoas falam, depois que a
pessoa foi para a igreja, melhorou a vida dela. E é verdade mesmo. Depois que nós tomamos uma posição diante de Deus, tomamos uma atitude de ter Jesus como nosso Salvador, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque começa a andar pela palavra. A palavra de Deus começa a me guiar pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem muitas pessoas também que estão dentro da igreja, 10, 15, 20 anos, que a sua vida também não muda. Mas por quê? Porque não obedece à palavra. Como diz a própria palavra de Deus, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Por quê? Não obedece à palavra de Deus. Não é só ter o conhecimento da palavra. Não é somente conhecer a palavra, mas eu tenho que obedecer à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala aqui em Mateus 7, 24, como eu acabei de ler, os ventos vão vir, as tempestades vão vir, a chuva vai cair. Mas se eu estou edificado sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, eu não cairei. Mas como diz o próprio versículo, você lendo mais para frente, todos aqueles que não escutam minhas palavras serão como insensatos, que edificou sua casa sobre a areia. Só pararam os ventos, caiu chuva. Quer dizer, foi grande a sua ruína. Porque mesmo na palavra de Deus, mas não obedecia. Mas quando eu ouço a palavra e pratico, pode ter certeza que a vitória é sua. Pode ter certeza que a vitória virá sobre a sua vida. Virá sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, como diz o Salmo, é lâmpada, é luz para as nossas vidas. E se você está vivendo um momento de escuridão, se você está vivendo um momento que você não está encontrando saída, eu tenho a solução para você. A palavra de Deus. Eu tenho a solução para a sua vida. Obedecer a palavra de Deus. Porque quando eu obedeço a palavra de Deus, pode ter certeza que tudo, como diz a própria palavra, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Olha a palavra de Deus. A palavra de Deus traz fé para nossas vidas. Ela traz fé para a minha vida. Porque quando eu vou à casa de Deus, quantas pessoas, como eu mesmo acabei de falar, quantas pessoas vão à casa de Deus desesperadas, sem saber o que fazer das suas vidas, tentando até tirar sua própria vida. Mas quando entra na casa de Deus, quando põe seus pés na casa de Deus, começa a ouvir a palavra de Deus, a sua fé é avivada, a sua fé é renovada. E a palavra de Deus fala em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, da prova das coisas que não se vê. A palavra de Deus traz isso para a minha vida. Quantos momentos difíceis eu já passei com a Fátima? Quantos momentos nós enfrentamos nessa caminhada? Momentos que nós não encontrávamos saída. Momentos que nós achávamos que nós não iríamos conseguir. Quantas das vezes? Muitas e muitas vezes. Muitos anos atrás, nós dois desempregados, nós dois sem salário, pagando aluguel. Né? Pagando aluguel. Imagina, você pagando aluguel e os dois desempregados dentro de casa. E nesse momento que nós tínhamos era somente a palavra de Deus. E ela, a qual nós Deus. E a palavra de Deus falou conosco, dando a certeza, se nós obedecêssemos a palavra dele, Deus daria-nos a vitória. E foi certo. Deus nos deu a vitória. Nos deu o caminho a qual nós precisávamos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Chegou um momento que nós faremos? Que caminho nós vamos tomar? Mas quando nós fomos à casa de Deus, Deus falou conosco através da palavra e falou, este é o caminho para vocês. Mas Senhor, é impossível ir por esse caminho, mas eu estou no controle. E Deus, Ele cumpriu a sua palavra. Deus, Ele esteve conosco todos os momentos. Por quê? Nós começamos a andar pela palavra. Porque quando eu ando pela palavra de Deus, Ele se responsabiliza por todos os danos que eu venha a sofrer. Ele cuidará de todas as coisas. Porque não tem como
nós andar nesse mundo, meu amado. Não tem como nós viver nesse mundo sem a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje estão desorientadas, sem saber o que fazer da sua vida? Quantas pessoas nesse momento estão doentes, sem saber, desenganados dos médicos? Quantos estão nas cadeias, presos, sem saber o que fazer da sua vida? Sem saída, sem solução, sem expectativa do seu futuro? Quantas pessoas estão vivendo um casamento destruído? Quantas pessoas estão passando dificuldade por momentos difíceis? Milhares e milhares de pessoas. Tem solução para isso, pastor? Tem solução. A palavra de Deus. Quando eu volto para a palavra de Deus, é como diz aqui, olha o que a palavra de Deus fala aqui, é lindo esse versículo. Em 1 Crônica 16:11 fala: buscai o Senhor e a sua força e a sua face continuamente. Em Amós capítulo 5, versículo 4, fala assim, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai e vivereis. Quer dizer, quando eu busco Deus, e quando eu ando pela palavra dele, eu tenho vida. Eu consigo me fortalecer, porque a palavra de Deus traz o fortalecimento para você. E a palavra de Deus fala mais aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 16. Ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que buscam. A fé. E como nós adquirimos essa fé, pastor? Através da palavra de Deus. Através do Espírito Santo de Deus. É onde vai dar a direção a qual você está precisando. Vivendo nesse mundo de escuridão, um momento, como diz a própria palavra de Deus, a palavra de Deus ela é lâmpada, é luz para nossas vidas. E hoje tem milhares e milhares de pessoas caminhando sem enxergar. Tem milhares de pessoas caminhando sem saber que caminho tomar. Eu digo para você, se você andar pela palavra, aquilo que era para dar errado, começa a dar certo. Mas aquilo que era para dar certo, se eu não ando pela palavra, começa a dar errado. Por quê? Eu estou andando sem a promessa de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mateus 8, 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé? E então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Versículo 27 fala: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo. Né? A palavra de Deus, ela nos dá a direção, ela nos dá a certeza que Jesus é com você. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus está com você. Jesus, ele repreenderá a tempestade, o vento que você esteja passando. Mas para isso, eu tenho que andar pela palavra. Porque todos nós aqui vamos passar por tempestade. Independente de você ser crente ou não, ser católico, ser espírita, seja qual for sua religião. Nós não estamos isentos de nós não sofrer tempestade. Nós não estamos isentos de nós não passar por tempestade. Não. Mas a palavra de Deus fala que Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Mas o Senhor passou com ele. Por quê? Eles andavam pela palavra de Deus. A mesma coisa somos nós. Tempestades nós vamos passar. Momentos difíceis nós vamos enfrentar. Desemprego, doença, problemas familiares. Enfim, tantas coisas que somos sujeitos a passar nesse mundo. Enfrentar dificuldades. Mas o que eu quero passar para você nessa noite é que quem anda pela palavra de Deus,
É como diz Mateus 7:24. Os ventos vão cair. Vão soprar, melhor dizendo. Os ventos vão soprar. A chuva vai cair. Os rios vão correr. Mas você vai ficar edificado. Você está firme. Porque a palavra de Deus te sustenta. É essa a palavra de Deus para você nessa noite. As tempestades vão vir sim. Né? Para todos nós. Sobre a face da terra. Mas aquele, como disse o próprio salmista, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Eu estou firmado na palavra de Deus. Quantas coisas nós passamos, momentos difíceis, eu e a Fátima, como eu estava falando para vocês, momentos de doenças também, enfermidade abateu na nossa porta, momentos que o médico chega para nós e diz, olha, não tem solução. Não tem jeito, a medicina não tem poder para fazer mais nada. Você sabe o que é ouvir isso do médico? Falar, sua esposa vai morrer daqui a 4 meses. Tem 2% de vida. Você sabe o que é isso? É a escuridão que o mundo a qual nós estamos vivendo, nós vamos passar. E você chega num momento que você se encontra impotente diante daquela situação sem saber o que fazer. Mas quando eu ando pela palavra de Deus, Deus fala, eu sou contigo. Aonde você estiver, eu estarei contigo. Agora, se nós não temos a palavra de Deus, irmão, se nós não andamos pela palavra de Deus, você entra em desespero. Você entra num momento de situação que você prefere morrer do que passar por aquilo. Mas quando eu ando pela palavra de Deus, ela me dá a direção. Ela me dá a luz, ela ilumina a minha mente, ela ilumina o meu caminho. E eu começo a enxergar o caminho a qual eu devo seguir. A palavra de Deus. E por isso que a palavra de Deus fala também, aqui em Mateus capítulo 14, versículo 29, e ele diz, vem, Pedro. E descendo do barco, porque quando Jesus estava num certo tempo, numa certa ocasião, os apóstolos estavam no barco e Jesus começou a vir sobre as águas. E aonde a palavra de Deus fala aqui em Mateus 14, 29, e Pedro vendo, os apóstolos vendo Jesus andar sobre as águas, eles se assustaram, pensaram que era um fantasma. E Jesus, não se assustei, porque sou eu, Jesus. E Pedro vindo, disse, Jesus, se és tu, manda eu ir até a ti. E a palavra de Deus fala aqui, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo forte vento, teve medo. Presta atenção. Sentindo o vento forte, teve medo. O que é isso? É aquilo que eu falei para vocês. Todos nós vamos passar por tempestade, meu irmão. Todos nós vamos enfrentar os ventos fortes sobre a nossa vida. Mas Pedro, ele desceu, ele começou a sentir os fortes ventos, como muitos de nós sentimos ventos do lado direito, do lado esquerdo, a tempestade, e às vezes nós olhamos para a situação e dizemos, meu Deus, da onde virá meu socorro? A palavra de Deus fala que Pedro começou a descer as águas. E a palavra de Deus fala aqui, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E no versículo 31 fala, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Isso é coisas que nós vamos passar, momentos de dificuldade, momentos de incerteza, momentos de pensar que nós não vamos superar as dificuldades. Mas Jesus fala, por que duvidaste? Porque a fé dele não foi suficiente para caminhar até Jesus Cristo. Por quê? Ele tirou os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos do consumador de todas as coisas. A mesma coisa somos nós hoje. Jesus não está mais conosco no nosso meio.
Mas o Espírito Santo de Deus está conosco. A palavra de Deus está conosco. E quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para as promessas de Deus, eu tenho a certeza que eu vou ser mais do que vencedor. Eu tenho a certeza que eu vou conseguir. Mas se eu começar a olhar para as dificuldades, para os ventos que estão soprando, e tirar os olhos da palavra dele, com certeza eu vou afundar. Porque a palavra de Deus me traz fé, me traz confiança. E nessa noite eu quero que você receba a palavra de Deus na sua vida. Receba a palavra de Deus no seu coração. Vamos ler essa semana, Atos dos Apóstolos. Essa semana que nós lemos Mateus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, para edificar a sua fé, edificar a minha fé. Amém? Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra. E neste momento eu peço a Tua bênção sobre a vida desse ouvinte que está nos ouvindo, nos assistindo agora. Aonde estiver, Senhor, que a Tua palavra venha trazer edificação, venha trazer remédio, cura, milagres, Senhor Deus, para essa pessoa, para essa casa. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe vocês mais uma vez, que nós estamos orando a Deus, né, pedindo a Deus que logo passe essa tempestade, para que nós possamos estar juntos, louvando e agradecendo a Deus. Eu sei que é um ano, como disse o tema, né, da nossa igreja quadrangular, o ano da superação. Mas pode ter certeza que todos nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um grande abraço e até terça-feira, né? Terça-feira, se assim Deus nos permitir.